Pois é, trouxemos as declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele faz uma análise sobre a estadia do filho nos Estados Unidos, dizendo que ele é muito útil lá no país norte-americano, mas também dizendo que caso ele retorne, certamente ele seria detido, seria preso. Chamar o Cristiano Beraldo para trazer também suas impressões acerca dessa manifestação de Jair Bolsonaro e essa análise que ele faz sobre o papel de Eduardo Bolsonaro por lá, dizendo que, inclusive, seria uma atuação mais relevante, importante, do que a própria diplomacia brasileira, Beraldo. Queria te ouvir a respeito também. Bom, vamos colocar os pingos nos is dessa fala, Canhato. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Kobayashi, boa noite à audiência que prestigia diariamente os pingos nos is. Olha, Canhato, vamos por partes. Então, primeiro, é preciso a gente estabelecer que quando essas tarifas foram anunciadas, quando houve a publicação da carta, a famosa carta escrita por Donald Trump, direcionada ao presidente brasileiro, colocando ali os motivos pelo qual ele estava aplicando tarifa de 50%, ou anunciando que passaria a aplicar a partir de 1º de agosto tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, houve uma manifestação muito contundente, clara, objetiva, inequívoca de Eduardo Bolsonaro, dizendo que aquilo ali, aquele anúncio, era uma resposta de Donald Trump a partir de articulações que Eduardo Bolsonaro havia feito junto ao governo de Donald Trump, então que o Donald Trump estava usando as tarifas para pressionar o Brasil a cancelar ou tratar Jair Bolsonaro de forma justa dentro do processo que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal, além das questões de liberdade de expressão que afeta uma série de apoiadores próximos de Jair Bolsonaro. Agora, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro está dizendo é que Eduardo Bolsonaro tem que ficar nos Estados Unidos para fazer o trabalho que a diplomacia brasileira não está fazendo, que é justamente negociar com o governo de Donald Trump para que não haja tarifas, ou que as tarifas pelo menos não sejam de 50%. Então, o que mudou? Eu acho, talvez eu tenha essa dificuldade, eu admito, eu não sou a pessoa mais inteligente nem brilhante do mundo, pode me chamar de burro se quiser, mas há uma coisa que é fundamental para mim, que é coerência. Se ele articulou a imposição de tarifas, o que mudou para agora ele atuar como referência da diplomacia brasileira na negociação para deixar de haver tarifas? Então, quando há esse tipo de conflito, realmente eu tenho muita dificuldade em entender qual é o propósito. Ou eu não sou esperto o suficiente para entender, ou não sou inteligente o suficiente para entender, ou estão achando que o público é burro. E aí a coisa fica difícil, porque não podemos tratar as pessoas assim. É preciso haver um fio condutor lógico para que todo mundo entenda qual é o posicionamento que está sendo adotado. Fato concreto é, essas tarifas são um desastre para o Brasil. Fato concreto é, essas tarifas existem por causa de uma atuação absurda e irresponsável do governo Lula. Fato é, o governo Lula agiu e reagiu e está agindo da pior maneira possível em relação à imposição das tarifas. Nós não estamos no caminho de resolver essa questão da maneira do melhor interesse do Brasil. Estamos vendo um circo formado simplesmente com pensamento nas eleições do ano que vem. E o presidente ainda não entendeu isso, porque as manifestações de hoje que ele teve reforçam a sua atuação absolutamente irresponsável em relação não apenas a um parceiro comercial extremamente importante e estratégico para o Brasil, mas em relação ao país mais importante do mundo, que é vizinho do Brasil. Não é a China, que está lá do outro lado do globo. É os Estados Unidos, com quem poderíamos ter muitas vantagens caso construíssemos um caminho para fortalecer relações e não esfriá-las. Mas o governo é tão irresponsável que ele não mede esforços para jogar o Brasil cada vez mais fundo no colo da China. E a gente vai pagar o preço dessa irresponsabilidade por muito tempo ainda, Canhato. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer a informação da declaração do presidente brasileiro e as reações
dos Estados Unidos. Da Casa Branca tem inclusive a manifestação da porta-voz.